Olá, gente. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho, tentar interagir. O dia hoje foi bem cansativo, foi bem produtivo. E hoje, no período da noite, vimos mais uma novela do prefeito falando a respeito do subsídio, tentando mostrar que ele tem boas intenções para a população sobre esse subsídio do transporte. Mas é muito engraçado, né, prefeito? Uma pergunta direta ao senhor. Por que o senhor não chama uma audiência pública para nós discutirmos como que vai ser esse subsídio? Como que a população vai pagar esse subsídio? Quais vai ser a forma que esse subsídio vai ser pago? Como que vai ser feito nos próximos anos? Porque o senhor encontra prefeito hoje, daqui a um tempo muda. Será que a população vai conseguir pagar isso lá na frente? Será qual o impacto que isso vai ter na vida do usuário lá no futuro? Então não podemos fazer as coisas a toque de caixa pensando no nosso futuro apenas. E temos de parar e pensar e ver qual o impacto que isso vai gerar para a população. Sabemos que a prefeitura tem 14 bilhões para distribuir entre as suas receitas, mas e aí? Vai tirar um pouquinho da onde? Vai fazer um pouquinho para qual lado? Então eu acho que um primeiro caminho a ser tomado era ser chamado uma audiência pública para a gente discutir o transporte em si, a qualidade do transporte. Eu acho que o senhor precisa dar uma lida no contrato. Eu acho que está faltando um pouco de entendimento do senhor no contrato. Que no contrato, como o próprio presidente do Cetra deixou bem claro, que ele consta lá na cláusula 19, que quando há um desequilíbrio da tarifa, pode ser reajustado temporariamente, tá. Esse é o primeiro ponto. Eles só mostram o que eles podem receber, mas eles não mostram as suas responsabilidades, o que eles deixam de fazer para o usuário, dando um péssimo atendimento ao usuário, tratando o usuário como bicho por uma briga política, meramente política. O senhor vai a governador, então o senhor já está preparando a sua situação para governador, e o senhor está esquecendo de fazer uma avaliação técnica, uma avaliação melhor para que nós podemos entender e saber o que vai acontecer lá no futuro. Porque é muito fácil eu falar hoje, a canetada o senhor dá a qualquer momento o subsídio, mas qual o interesse que isso tem? Temos de discutir isso melhor. Sabemos que a nossa cidade, no decorrer dessa pandemia, se encontra abandonada. A nossa cidade encontra em situação complicada. O número de morador em situação de rua, cada dia que passa, aumenta e ninguém fala nada. Então, o que acontece, prefeito? A gente tem de chamar uma audiência pública, primeira coisa, discutir o transporte em si, poder entender o que o transporte precisa e ter mudanças nesse contrato com urgência. Não é só a prefeitura ter obrigação de dar o subsídio, a prefeitura ter obrigação de fazer a sua parte, mas o Cetra em si, ele tem de cumprir o contrato, coisa que ele não vem fazendo há muito tempo. Ele vem descumprindo o contrato e o senhor nunca teve coragem de vir a público falar essa situação do contrato. Dei um exemplo aqui que a cidade está abandonada, mas isso é uma das meras coisas que está acontecendo. O transporte é um pequeno pingo que está atingindo a parte mais pobre da população, que está atingindo a maioria da população em si trabalhadora, porque depende do transporte e tem um transporte de péssima qualidade, um transporte aonde que não evolui. Vimos a CPI da BH Trans acontecer, falaram em acabar com uma empresa onde que ela não tem autonomia, a autonomia sempre parte do senhor. E aí? Não temos agente na rua, não temos agente de estações
Procurei na estação Venda Nova um agente para notificar a empresa Milênio que estava descumprindo uma norma do contrato e nada foi feito. E todos se calam perante o problema e fica assim, não é nada, vamos deixar o usuário ir daquele jeito. Não, não podemos deixar as coisas acontecer daquele jeito, não. Temos de mudar, temos de fazer diferente. Não adianta o senhor ficar indo na imprensa tentando mostrar que o senhor é bom samaritano, porque o senhor não é bom samaritano. O senhor está agindo politicamente, prefeito. Dessa forma, o senhor não está honrando o que o senhor prometeu para a população, que é dar um transporte digno, dar um transporte de qualidade para a população. O senhor prometeu um ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, mas vimos que a pandemia destruiu tudo isso. Porque lá atrás, antes do senhor entrar, o senhor não programou fazer alguma coisa que poderia gerar uma qualidade melhor para o usuário. Que o senhor poderia colocar a sua equipe técnica para avaliar como que anda as situações das estações. Como que anda o transporte, agora são 22 e pouca, o usuário que sai mais tarde do serviço, muitas das vezes para ele chegar na sua casa, ele tem de pagar o Uber. Ele tem de tirar aquela reserva lá que às vezes está separada para ele tomar um sorvete, comprar alguma coisa diferente para dentro da sua casa, ele tem de pagar o Uber. Por quê? O contrato não está sendo cumprido, prefeito. Como que eu vou sentar e negociar com o empresário de uma forma justa e legal, sendo que o contrato não está sendo cumprido, prefeito? As empresas não estão cumprindo com a responsabilidade delas. Então, como que eu vou avaliar o lado das empresas, sendo que a empresa não avalia o lado daquele que coloca a empresa para caminhar, que é o usuário, que gera receita para a empresa? Como? Não tem como a gente caminhar dessa forma, prefeito. Não tem como a gente tentar colocar as coisas para ir para um ponto desse jeito. Temos de, primeiramente, pegar e fazer um estudo de melhoria do transporte em Belo Horizonte. Criar normas e regras. Vimos que essas situações da multa, hoje, ela não é tão viável no sistema. Então vamos criar um sistema de pontuação e vamos doer no bolso, vamos tirar das empresas que não estão cumprindo a normativa do contrato. Vamos bater mais forte nelas. Se derem um atendimento de qualidade para a população, pagaremos. Mas não adianta, prefeito, o senhor entregar um dinheiro de mão beijada para eles e não colocar obrigações para eles, porque senão eles vão continuar do mesmo jeito. Quando chegar uma certa hora, eles vão voltar no senhor ou no outro prefeito que tiver e vão fazer exigências. Porque nenhum deles esperavam que o contrato, que ia acontecer isso, que ia gerar esse desequilíbrio muito grande. O senhor pega o contrato e vê que o contrato que foi feito lá no passado, ele gerava no futuro lucros surreais, prefeito. Então, as empresas do transporte coletivo têm seu gasto. O senhor é um dos culpados do sistema transporte coletivo estar desse jeito. O senhor sempre querendo fazer política, sempre tentando agradar o povo, mas sim dando as migalhas que caem da mesa. O senhor sempre criou essa redução da tarifa e sempre colocou isso que era necessário. Mas o senhor está dando só a migalha para o povo. O pão, quem está comendo é outro. As empresas de transporte público em Belo Horizonte não cumprem. Estamos vendo que cada dia que passa, as empresas do transporte público e vem decaindo. Isso é culpa de quem, prefeito? O que o senhor prometeu lá atrás que o senhor não cumpriu? Vou estar sempre lembrando o senhor. O senhor prometeu que na cidade quem ia mandar o senhor, que o senhor não ia aceitar a retirada dos cobradores de dentro do transporte coletivo. E na primeira oportunidade que teve, os empresários tiraram os cobradores do transporte coletivo. Muitos foram remanejados, mas muitos ficaram desempregados e hoje passa por situação difícil. Mas o senhor fez uma promessa lá atrás e não cumpriu.
Então a gente vê um desequilíbrio muito grande na sua fala. As suas falas, há um desequilíbrio muito grande quando é para beneficiar o senhor e o senhor sempre sai bem na história. O senhor sempre faz discursos demagógicos, sempre agredindo a outra parte, sempre tentando defamar alguém, sempre tentando prejudicar alguém. Vamos tentar chamar a Câmara Municipal, como o senhor cita várias vezes, e vão sentar e vão mostrar para o povo o contrato, o que está acontecendo. Se as empresas estão tendo prejuízo, apresenta para a população, que população. Isso tem de ser feito para isso, para isso, para isso. Mas não adianta o senhor ficar prometendo para a população uma coisa hoje que vai ser cumprida momentaneamente, que lá na frente vai cair no esquecimento. Porque o povo tem memória curta. O povo esquece muito, às vezes, do que aconteceu. O senhor veio andar aqui no 815, no primeiro ano eleitoral do senhor, querendo fazer demagogia, falando que o transporte era uma lata de sardinha, mas a mesma lata de sardinha continua. Porque não adianta eu colocar ônibus com ar-condicionado de suspensão a ar se eu não qualificar o transporte, se eu não melhorar, se eu não criar eficiência, se eu não criar um estudo do transporte. Não adianta eu colocar ônibus confortável, sendo que eu não melhoro a situação, sendo que eu não melhoro os quadros de horários, sendo que eu deixo as empresas, muitas das vezes, a maioria das vezes, fazer o que querem, não cumprir. Estamos vendo que o transporte do MOVE, ele foi o pior tiro que a população teve. Vieram com uma ilusão que ia melhorar o transporte, que o transporte ia ter uma eficácia para o usuário. Estamos vendo que o transporte do MOVE, cada dia que passa, ele piora mais. E ninguém tem coragem de vir e falar e reclamar do que está acontecendo. Todos se calam perante a situação. Então, prefeito, os exemplos que eu citei no vídeo, fugindo às vezes do contexto, é para lembrar o que o senhor prometeu e muitas das vezes o senhor não cumpre. Então eu acho que o senhor tem de refletir. O senhor faz muitas críticas ao governo, mas o senhor não para e reflete que as críticas que o senhor faz ao governo, elas servem para o senhor. Elas servem para o senhor. O senhor lembra lá atrás, quando a gente estava nas estações brigando pelo retorno dos cobradores, brigando por um transporte justo, querendo que o usuário tenha um conforto? O senhor várias vezes chamou a gente de à toa, chamou a gente sem o que fazer, que quem mandava na cidade era o senhor, quem tinha o comando da cidade era o senhor. Então eu acho que o senhor tem que ter muita reflexão do que o senhor fala, porque eu acho que o senhor não pensa. Eu acho que o senhor não pensa, o que o senhor fala, o senhor não tem boa memória. O senhor fala uma coisa num dia, depois o senhor descumpre, aí o senhor tenta fugir da sua responsabilidade, caçar culpado pelos problemas que foi o senhor que causou para a cidade. Foi o senhor que causou esse desequilíbrio. Porque lá atrás, em vez do senhor criar, vamos abrir a caixa preta da BH Trans, o senhor não chamou os empresários lá atrás e sentou e discutiu o contrato. E não procurou entender que no contrato tinha essa situação de ter todo ano o aumento da passagem. Por que o senhor não discutiu lá atrás o que poderia ser feito para melhorar a vida do usuário hoje? Porque nós não temos bola de cristal, prefeito. A gente não imaginava que essa pandemia vinha de uma tal forma que ia destruir do jeito que destruiu. Que nós tínhamos de aprender mais e não estamos aprendendo. Nós estamos tendo dificuldade para aprender, ter empatia. Então, prefeito, a minha fala para o senhor, ela fica bem clara. Eu acho que o senhor tem de refletir o que o senhor fala, porque muitas das vezes, eu repito para o senhor tem desequilíbrio. O senhor fica tentando procurar culpado para os problemas que foram gerados meramente pelo senhor. Não tem ninguém. Então, vamos pedir o Ministério Público, vamos pedir todo mundo para entrar
e mostrar a realidade. Se o contrato hoje tem um desequilíbrio, a culpa é deles e do senhor. Porque o contrato foi feito de uma certa forma para agradar partes. O senhor sabe disso. O senhor sabe que o contrato está bem contextuado, que o contrato está bem trabalhado, que tem várias cláusulas que beneficia eles. Mas eu acho que o senhor esqueceu, lá tem uma cláusula que o contrato pode ser discutido tecnicamente qualquer hora, quando ele está gerando desequilíbrio para ambas as partes. E qual desequilíbrio que ele está gerando hoje? Ele gera o desequilíbrio financeiro para o dono das empresas, para os consórcios, e gera um desequilíbrio financeiro para a população. Que muitas das vezes o senhor bate no peito e o senhor esquece de falar. Aquele usuário que está lá dentro da estação agora, 22 e pouquinho, que muitas das vezes não tem um ônibus no seu bairro. Por quê? Por causa de uma dificuldade. Por causa de um problema que foi criado no sistema. Por uma falta de equilíbrio. Então, prefeito, é muito fácil a gente tentar achar o problema. Primeira coisa, quando o senhor contratou aquela empresa lá atrás para fazer auditoria na BH Trans, o senhor tinha que ter contratado uma empresa para fazer uma avaliação melhor do transporte, para trazer soluções futuras para o transporte. Não é tentar ficar inventando coisa, não, porque o senhor sabe que a BH Trans, quem manda é a prefeitura. Quem manda é o executivo. Quem manda é o executivo na BH Trans. A BH Trans recebe ordem do senhor. Então o erro não está lá dentro, o erro parte de quem o senhor coloca lá dentro, muitas das vezes para administrar. E administra, muitas das vezes, de uma forma errada. Estamos vendo que dentro da BH Trans foi pego 3 pessoas tendo irregularidades. Presidente, um diretor e um secretário. Não tem mais ninguém dentro da BH Trans que estava cometendo mais nenhum erro. Porque a BH Trans, pelo que eu entendi, a BH Trans já não tinha poder há muito tempo. A BH Trans era refém do sistema. Porque os empresários sempre mandou. E a BH Trans tinha sempre calar perante a situação. Aí o senhor fala comigo assim, você está falando isso da boca para fora. Prova. Eu provo. Eu tenho provas que isso acontece. A gente vê nas estações. Que muitas das vezes os agentes de estação vão lá e prendem os veículos. Em menos de horas os veículos já estão rodando de novo. E o problema não foi solucionado. Então estamos vendo que o senhor deixou o transporte caminhar para uma forma muito ruim. O senhor sabe, o senhor é empresário. O senhor sabe que tudo que o senhor plantou lá atrás, quem vai colher é nós lá na frente. Esse desequilíbrio, essa dificuldade no transporte, isso é tudo coisa negativa que o senhor plantou, sempre tentando fazer política, sempre tentando se esquivar do problema. E aí? E aí? Aonde que mora a situação? Não tem como, prefeito. Não tem como a gente discutir essa situação. Então, o senhor, como o executivo, como um cara que mostra que é moralista, que não tem problema, que é eles que estão causando problema, que o problema é o senhor. O senhor sabe. O senhor sabe que o problema é o senhor. Chama a Câmara Municipal, senta com a Câmara Municipal, faz uma audiência pública, chamando todos os órgãos, chamando a imprensa e mostrando a realidade do transporte, prefeito. Não é fazendo reunião a portas fechadas com o empresário, tentando resolver um problema que é de toda a população. A população tem de saber o que está acontecendo no transporte de verdade. A gente não pode ficar iludindo a população, não. A gente tem de falar a realidade para a população, prefeito. A gente não precisa de ficar com mimimi, não. A população quer saber o que está acontecendo. Chama. Vi mais uma coisa lá no contrato que não é. Hoje, a Transfácil está tentando evoluir o sistema, mas não consegue criar uma qualidade para fazer uma bilhetagem eletrônica 100% no transporte, causando um desgaste aos motoristas, causando dificuldade aos motoristas.
Então, eles têm muitos amigos e companheiros de outras cidades que eles podem tentar acompanhar, que eles podem tentar fazer a mesma coisa que lá, ou então tentar fazer modelo diferente. Vamos como Vitória, o dono da Nova Suíça, tem empresa em Vitória, como o pessoal da Progresso tem empresa em Vitória. Em Vitória, a bilhetagem eletrônica acontece. Por que não traz para cá? Até quando, prefeito? Que a gente vai entrar ano e sair ano e nunca resolvendo os problemas que temos na nossa cidade, sendo o homem batendo no peito, sem procurar os culpados por que deixaram os problemas. O que ficou para trás, vamos esquecer, vamos pensar no futuro. Vamos pensar que se nós não encarar o problema de frente, a gente não vai conseguir solucionar o problema da nossa cidade. A gente não vai conseguir tirar o sofrimento daqueles que muitas das vezes o Senhor esquece, mas foi aqueles que o Senhor prometeu, que o Senhor ia ajudar eles, que o Senhor ia estar com eles. E o Senhor não cumpriu. Então, eu agradeço a todos, falei um pouquinho mais hoje. Eu peço que todos, gente, compartilhem esse vídeo, entra, se inscreva no canal, ajude a gente a fortalecer, ajude a gente a denunciar, ajude a gente a fazer um trabalho digno para a população. Sabemos que tem uma boa parte da população que não tem tempo de estar correndo atrás, então nós vamos tentar colher abaixo-assinados online. A gente vai estar sempre mostrando para a população que não adianta a gente ser mais refém, que a gente não pode ficar se calando perante a situação. Então peço a todos que dão like, curtam o canal, divulguem o nosso trabalho, que o nosso trabalho possa crescer e ter evolução, para que a nossa cidade possa ter um futuro melhor, que a gente possa ter a Belo Horizonte que nós tínhamos lá atrás. Uma Belo Horizonte que não tinha um transporte tão eficaz, mas um transporte que caminhava de uma forma que dava para atender a população. Então, é muito lógico essa situação. Está tendo uma dificuldade muito grande de entendimento. Por que não foi chamado até hoje uma audiência pública? Para mostrar os erros e os acertos. O Cetra, junto com a Transfácil, mostrar o que eles fez de eficiência para o transporte. Quais foram os benefícios que ele trouxe para o usuário e quais os malefícios que eles trouxeram para o usuário. Aí a gente vai ver quem está errado. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês abundantemente, que Deus nunca deixe faltar nada no seu lar. E aprenda isso, que quando tiver um problema, encare ele de frente. Nunca fica procurando culpado pelos problemas que veio na sua vida. Tenta resolver ele de uma forma mais lógica e mais rápida. Vou repetir de novo. Divulguem muito o nosso trabalho. Curtam, divulguem. Deixem comentários para ajudar a gente, tentar ajudar uma outra parte da população. Muito obrigado.